Olá, sou Marcos Sanches, bem-vinda, bem-vindo a mais um vídeo chamado da Paz. Estamos aqui construindo uma ponte para o estado de felicidade. E o que é o estado de felicidade? É aquilo que eventualmente é interrompido por uma experiência de sofrimento e também pode haver uma experiência de maior felicidade, mas depois disso, rapidamente voltamos ao estado de felicidade. E vimos que todos nós queremos ser felizes. E o que é felicidade? Felicidade é ausência de sofrimento, já que o sofrimento é a única condição que nos impede de ser feliz. E o que é sofrimento? Sofrimento é um conflito interno, é ausência de paz, provocada pela não aceitação. E nós vimos aqui que há 5 causas da não aceitação. E uma delas, essa que nós estamos investigando e conhecendo, é o nosso desconhecimento sobre nós mesmos, sobre quem somos ou, melhor ainda, quem não somos. Já que o conflito interno se manifesta, se espelha no mundo externo, ou seja, o mundo externo é reflexo do seu mundo interno, temos que dissolver o nosso conflito interno para entrar em paz interior. E para solucionar isso, temos que nos conhecer melhor. E então nós vimos aqui que nós somos múltiplos internamente. E o que significa isso? Nós vimos que fazemos máscaras, que são personas. Então, vimos que o conjunto de personas é uma personalidade. E vimos que o conjunto de personalidades são nossas identidades. Então, surge a pergunta que é, afinal, quantas personalidades temos? E quantas identidades temos? É o que nós vamos ver agora. Então, somos um ser múltiplo. Há uma quantidade enorme de personalidades dentro de nós. Então, nós somos verdadeiros Ctrl+C, Ctrl+V, copia e cola. Nós vamos tratar disso um pouco mais à frente. Mas dentro de nós existe todas as personalidades que já tomamos contato. Desde as pessoas do nosso convívio, dos desenhos animados, dos filmes que vimos, todos os personagens dos filmes, dos romances que lemos, tá? Então, enfim, todas as personalidades que tomamos contato estão copiadas e arquivadas dentro de nós. Desde as mais santas até as mais nefastas das personalidades estão aqui copiadas e armazenadas dentro de mim. Como se fossem um armário cheio de personalidades, onde, dependendo da conveniência, eu vou utilizar uma personalidade ou outra personalidade, tá? Um conjunto de personalidades, nós estamos mais práticos de tanto exercê-las. Então são aquelas do nosso cotidiano, aquelas personalidades que nos ajudam a ser aceitos na maioria dos grupos que gostaríamos de pertencer. Tá? Então essas são mais praticadas. Outras são menos praticadas, que às vezes a gente só pratica numa situação limite, de pressão emocional, por exemplo, em circunstâncias bem especiais, e a maioria das personalidades que estão dentro de nós jamais a expressaremos. Tá? Didaticamente, nós vamos chamar o conjunto de todas as nossas personalidades, seja elas expressadas ou não, todas aquelas arquivadas dentro de nós, de identidade geral.
Ok. Mas dentro dessa identidade geral, nós vamos ter vários grupos de identidade. Por exemplo, nós vamos ter a identidade ideal, aquela que nós pensamos que somos e que defendemos com todo custo essa identidade ideal. O que significa essa identidade? É aquela que contém as personalidades que são mais aceitas em todos os grupos que nós gostaríamos de pertencer ou que pertencemos, né? Então, se você está num grupo feminista, por exemplo, você quer participar desse grupo, então você vai defender essas ideias. Mas se você estiver num grupo machista, você quiser pertencer a esse grupo, então você vai defender essas ideias machistas. Se você pertencer, por exemplo, a um grupo de monges, se você quer pertencer, então você vai privilegiar, né, as personalidades compassivas, as bondosas, generosas, espiritualizadas e tudo mais. Mas se você desejar pertencer a um grupo de assaltantes, por exemplo, de criminosos, então você não pode demonstrar compaixão, você não pode demonstrar sensibilidade, você não pode demonstrar aquilo que se chama de fraqueza. Então você vai ser violento, você vai ser insensível, né? Agressivo. Então a identidade ideal é aquela que você elege como a de mais acesso em todos os grupos que você deseja pertencer. Depois nós temos a identidade exclusiva. O que é a identidade exclusiva? É aquele conjunto de personalidades que você só expressa para uma determinada pessoa, ou um determinado grupo, ou uma determinada situação. Então, por exemplo, quando as expressões que você usa, o vocabulário que você usa, os gestos que você usa para o seu pai é completamente diferente daquele que você expressa, por exemplo, para o seu cônjuge. Então, você vai expressar ali personalidades que são exclusivas daquela relação. E é diferente daquilo que você expressa no seu trabalho. Então, aquilo que você é profissionalmente, aquela identidade profissional, ela pode ser antagônica, inclusive, até à identidade do seu grupo de amigos. Tá? E, inclusive, até o embaraço que acontece quando você está diante de um membro de cada grupo. Você não sabe que tipo de personalidade que você vai expressar, sendo que em cada um deles você tem uma identidade completamente diferente. Tá? E depois nós vamos ter a identidade surpresa. O que é a identidade surpresa? Ela é muito semelhante àquilo que o Freud fala sobre ato falho. O que significa? É aquelas personalidades que estão carregadas de emoção, né, de cargas emocionais, e que elas acabam tomando vida própria. Então, quando há uma oportunidade, um gatilho, ela se expressa involuntariamente, ou seja, independente da sua vontade. Mas, por exemplo, quando você está num ambiente espiritual, e aí você dá uma topada do pé e solta um tremendo palavrão, por exemplo. Totalmente inadequado àquele ambiente, né? Então essa é a personalidade surpresa, aquela que estão carregadas de emoção. E por último nós vamos ter a identidade oculta. O que é a identidade oculta? Todos aqueles personagens nefastos, todos aqueles personagens que, se alguém descobrisse que você tem essa personalidade interna, você seria rejeitado na maioria dos grupos que você gostaria de pertencer. Tá? Então, por exemplo, uma personalidade violenta, né? Então você nega ter essa personalidade violenta. E se você expressar, e se alguém descobrir que você tem essa personalidade violenta, você pode perder o seu lugar, você pode ser rejeitado dentro de um determinado grupo, ou de uma grande maioria de grupos, por exemplo. Então você nega essa personalidade.
você oculta, como se você escondesse essas personalidades no fundo falso deste guarda-roupa. Você esconde tanto e por tanto tempo que você acaba escondendo de si mesmo, você nem se dá conta que tem essas personalidades, ok? E você só vai manifestar essas personalidades num momento de singularidade, num momento de uma pressão emocional, por exemplo, muito forte, né? Uma pressão muito forte, você vai expressar essas personalidades. Por exemplo, se você tiver em legítima defesa, se você está sendo ameaçado, né? A sua vida está sendo ameaçada, então se permite, né, que você expresse violência. Ou se você estiver defendendo um ser amado, às vezes mais ainda, você justifica a sua violência, né? Então, mas se alguém perguntar a você se você é uma pessoa violenta, você vai negar, né? Ou seja, você não pratica a violência, mas ela está aí dentro de você, ok? Então, quem somos? Somos a soma de todas as identidades. A identidade ideal, a identidade surpresa, a identidade exclusiva, a identidade oculta. Então, a soma das quatro faz a identidade geral. Mas, quando tudo isso começou? Qual é a origem de tudo isso? Inclusive, a origem disso é a origem do sofrimento. Então, qual é a origem do sofrimento? É o que nós vamos ver no próximo vídeo. E antes de mais nada, deixa eu lembrar você de que a meditação que vem agora a seguir é a última parte do pranayama. Tá? Então nós vimos há 2 vídeos atrás a primeira parte, no vídeo passado a segunda parte e agora a terceira parte final do pranayama. Ok? Mas antes de encerrarmos, clique aí um like se você gostou deste vídeo, compartilhe este vídeo e toque o sininho para ser notificado toda vez que subirmos um vídeo novo, ok? Assim você vai estar me ajudando a levar essa mensagem para um número cada vez maior de pessoas, ok? Então, até o próximo vídeo. Namastê. Pranayama, parte 3, final. Sente-se numa posição confortável, seu rosto voltado para frente. Feche seus polegares e os 4 dedos se fecham sobre o polegar delicadamente. As unhas se voltam para cima e as mãos se encontram na frente do umbigo. Respire profundamente por 3 vezes e comece a relaxar seu corpo. Relaxe o couro cabeludo e a testa, seus olhos, a mandíbula, pescoço e ombros. Relaxe seus braços e mãos. Relaxe o tórax e abdômen, coxas, panturrilhas e seus pés. Inspire lentamente. Faça Kumbhaka com o dobro do tempo que você inspirou, retendo a inspiração. Expira lentamente com o dobro do tempo que você inspirou. Retendo
Repita essa respiração por 7 minutos. E depois, deite-se por 10 minutos.